pessoal, boa tarde, tudo bem contigo? Vamos começar hoje mais um episódio do melhor videocast desse estado, o nosso Pará Pode Mais. E hoje a gente vai ter uma conversa bem legal sobre meio ambiente, municípios verdes, desenvolvimento social, econômico e ambiental. Já já vou te contar um pouquinho mais do que a gente vai falar, hein? Afinal de contas, a gente está na Amazônia, tão dita aí por todo mundo afora, que é o pulmão do mundo, é o coração do mundo, enfim, mais do que nunca, principalmente pela COP27 que aconteceu esse ano, a gente sabe que a gente acabou ficando aí bem em evidência no mundo inteiro. Mas antes da gente começar, eu já vou te fazer aquele pedido bem basicão, te inscreve no canal, ativa as notificações para tu receberes sempre a novidade aqui quando a gente colocar vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook e no Instagram. E para te manter bem informado, já sabe, né? jornalpará.com.br. Segue a gente lá, hein? Bem, hoje nós vamos conversar com a engenheira agrônoma Tânia Moura. A Tânia, ela é agrônoma, né? Já é graduada, pós-graduada em perícia e auditoria ambiental, é servidora pública atualmente, aliás, desde 2005, e ela atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santana do Araguaia, aqui no estado do Pará. A Tânia é analista ambiental e já coordenou o programa de ações de metas de atendimento para a manutenção do programa Municípios Verdes. Vamos chamar ela então? Oi, Tânia, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade da participação. Vamos já começar a conversar para a gente entender um pouquinho mais sobre esse programa, Tânia. Mas antes eu queria falar para a nossa audiência aonde é que fica, o que é Santana do Araguaia, né? Está aqui no nosso estado e a gente conhece tão pouco. Eu fui lá no site, eu já deixo aqui a indicação do site da prefeitura do município, em que eles começam descrevendo a cidade assim. A história do município de Santana do Araguaia está intimamente relacionada com a fundação do povoado de Altas Barreiras, hoje sede do município de Santa Maria das Barreiras, desde 1862. É formado por imigrantes goianos e com o apoio de Frei Gil de Vila Nova, esta localidade se desenvolveu pela extração da borracha e outros produtos extrativistas. Teve como principal marco a construção da paróquia de Santana. Com o passar dos anos, Altas Barreiras mostrou-se um povoado muito dinâmico, sendo elevado à categoria de distrito em 31 de dezembro de 1936, passando a denominar-se de Santa Maria das Barreiras. Finalmente ganhou autonomia política através da Lei Estadual 2460, de 29 de dezembro de 61. Portanto, já daqui a alguns dias, Santana do Araguaia estará comemorando aniversário. E desde então ela foi desmembrada do município de Conceição do Araguaia, denominando-se assim, então, Santana do Araguaia. Bem legal, né? A gente saber um pouquinho do município. A Tânia está lá e atua na Secretaria de Meio Ambiente desse município, então é muito importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre o nosso estado. Tânia, o programa Municípios Verdes já vem sendo comentado há algum tempo, né? Enfim, agora com a COP27, aconteceu esse ano, a gente falou muito, né, de como transformar o meio ambiente sustentável, economicamente e socialmente. Aí eu queria que tu começasse dizendo para a gente o que é esse programa e logo que tu pudesse dizer para a gente a importância dele. Certo, Luciana. Bom, o programa Municípios Verdes, ele é uma iniciativa do governo do estado do Pará e ele originou-se do decreto 54 de 2011. Hoje nós temos, dentro desse programa, 132 municípios adeptos. Qual que é o objetivo do programa Municípios Verdes? O programa Municípios Verdes possui como principal objetivo combater o desmatamento ilegal dentro do estado do Pará, através de parcerias com a sociedade civil, com os próprios municípios, com o IBAMA e com o Ministério Público Federal. Além disso, implementar ações relativas ao aumento do cadastro ambiental rural, do CAR, dentro do estado, consolidando também as atividades rurais de forma sustentável.
Dentro disso, o programa ele oferece capacitação para os servidores municipais das respectivas secretarias, de modo que possa oferecer melhor qualidade de serviços e também um monitoramento eficiente do desmatamento dentro do estado do Pará, com o intuito, como já disse anteriormente, de combatê-lo. Uhum. É muito importante, né? Porque a gente, de um tempo, a gente passou a se acostumar com a ideia de que desmatar seria mais vantajoso, né? De que desmatar seria uma atividade comum, corriqueira enfim, dos interiores, principalmente, né? Onde a gente tem muita facilidade, tem muita mata, muita fazenda, enfim, a economia gira em torno exatamente da agropecuária. Agora, a gente sabe, de uns anos para cá, a gente vem acompanhando alguns processos importantes nesse sentido de apontar para o caminho que a floresta em pé e sustentável é muito mais lucrativa, né? Tu podes apontar para a gente qual é a importância disso para uma gestão pública, por exemplo, como o município de Santana do Araguaia? Perfeito. O município de Santana do Araguaia, atualmente, a sua economia ela é baseada na agricultura e na pecuária. Dentro disso, a maioria dos produtos oriundos dessas atividades, elas vão para a exportação. E para que seja concretizada a exportação desses produtos, movimentando assim a economia, né, é necessário que o produtor rural ele atenda a alguns quesitos. E um desses quesitos que são exigidos para que se faça a venda de grãos para o exterior é atendimento de metas socioambientais, que seria ter reserva legal, né, não possuir desmatamento posterior ao marco regulatório de 2008, que é previsto pela Lei 2.651, preservar os cursos d'água, bem como a mata ciliar, a mata do entorno. Então, como você disse, antigamente tinha-se essa ideia de que para poder produzir teria que desmatar. Hoje, eu digo que para produzir nós precisamos conservar, né, otimizando a produção, aumentando a produtividade com a utilização de novas tecnologias que já estão aí oferecendo ao produtor essa possibilidade de aumentar a sua produtividade, ter uma excelente qualidade desses produtos sem necessariamente precisar desmatar a nossa floresta. E, Tânia, a gente sempre fala também, quando a gente pensa em produção, a gente sempre pensa no grande produtor, né? No grande pecuarista, no grande agricultor. A gente sabe que muita tecnologia tem avançado bastante, tem ajudado diversas áreas da nossa sociedade, né? Então, a agricultura não é diferente, ela também tem sido atingida bastante. Agora, como chegar a esse pequeno, né? Talvez o grande por acessos, talvez, né? Nem sei se isso faz algum sentido também. Mas o grande, talvez por acesso, ele tenha mais condições. Mas a gente sabe que quem gira o motor também, em grande parte, é o pequeno. Como isso tem chegado aos pequenos? Luciana, a gente, como você falou, normalmente quando a gente fala em produção, logo conota-se ao grande produtor. E, na verdade, não tão somente ao grande produtor. Aqui no nosso município, nós temos muitos pequenos produtores que produzem também de forma sustentável. Enquanto Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o nosso papel seria informar, né, e oferecer a esse pequeno produtor todo o nosso apoio, no sentido de que quais são as formas corretas de que ele possa fazer essa produção, tratando-se de pecuária, né? Oferecer capacitações, cursos que o possibilitem otimizar sua produtividade também, ter mais gado a pasto, um pasto de melhor qualidade. E então eu entendo que também eles têm tido bastante acesso, não a tecnologias talvez do porte do grande, mas de tecnologias que de fato funcionam, que seria manejo da pastagem, aumentando a quantidade, a produtividade, né, apacentando o maior número de animais,
Também, quando falamos de produção agrícola dos pequenos produtores, nós estamos falando basicamente de milho, de olerícolas, né? E então nós entendemos que é necessário também informar, como nós estamos fazendo aqui no município, informar, acompanhar e oferecer o suporte, né, dentro daquilo que nós podemos. O que esses produtores têm de tecnologia já de acesso, Tânia? Eles já podem contar exatamente com o quê? A maioria conta com tratores, né? Tratores, com pulverizadores, para que se possam fazer uso de inseticidas, de fertilizantes para pastagem. Então, já hoje em dia já contam com essas possibilidades. E o agricultor sozinho, por exemplo, ele procura a secretaria, ele vai atrás, ele precisa se cadastrar, por exemplo, existe um processo, por exemplo, para ele participar fazer parte dessa mola, né, que precisa girar na economia, mas também no social. Nós, hoje, os produtores nos procuram mais. Quando nós começamos esse trabalho de formiguinha, de conscientizar acerca do não desmatamento, de conscientizar acerca da não queimada, que não é eficaz conforme se acreditava. Acho que a gente teve uma travadinha da Tânia. Ok. Já a gente volta. Consegue me ouvir, Tânia? Consigo, Luciana. Consegue me ouvir? Tá, voltou. Agora tá normal. Ok. Como havia dito anteriormente, quando nós começamos esse trabalho de conscientização acerca da necessidade de se preservar o meio ambiente, e quando eu digo isso, eu falo de conscientizá-los de que não necessariamente precisaria desmatar ou queimar para produzir, nós íamos, enquanto secretaria, até a zona rural, fizemos muitas palestras. Nós temos uma pasta na nossa secretaria que chama Departamento de Educação Ambiental, que vai até a zona rural no sentido de levar a informação a esses pequenos produtores. E, claro, nos colocar à disposição de qualquer dúvida, né, ou eventual procura. Isso teve um resultado ao longo dos anos. Hoje, eu vejo que quando nós começamos esse trabalho, basicamente ninguém nos procurava, né? Ninguém ia atrás. Hoje em dia, não. Então, eu estou na secretaria desde 2015 e vejo hoje, em 2022, a gente já colhendo os frutos desse trabalho, que começou lá atrás, fazendo palestras, levando informação. Hoje, os próprios produtores, os pequenos produtores, nos procuram, né? Quando que eu posso fazer limpeza? Até onde eu posso fazer a minha limpeza de pastagem? Quais os outros métodos que eu posso utilizar que não seja necessariamente queimada? Então, assim, hoje não é necessário se cadastrar, apenas nos procurar e nós estamos lá de portas abertas para orientá-los da melhor forma possível. É muito bom ver essa evolução, né? Porque a gente sempre tem a mentalidade de que às vezes as coisas são como são e vão ser eternamente desse jeito, né? Quando na verdade Exato. A gente precisa de um pouco de apoio e a informação, né, Tânia? Porque desinformado a gente acaba fazendo coisas erradas, né? Sem saber que está fazendo coisas erradas. Como essa questão, por exemplo, da gente acreditar há muito tempo de que é isso, não tem condições de manter a floresta em pé, ou basta desmatar e reflorestar com uma monocultura, por exemplo, que resolveria essa questão. E a gente sabe que não, né? Cada vez mais a gente tem visto que não. E a gente tende a achar que o meio ambiente ou a interferência, por exemplo, de um programa tão importante como esse, né, dos municípios verdes, que ele só afeta o campo, né? Que a cidade, por exemplo, ela está a parte disso e que muitas vezes a gente nem se vê como parte deste processo. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente de como, na verdade, essa integração é possível economicamente, socialmente, mas em termos de meio ambiente, porque ganha-se todos os lados, né? Exatamente. Eu vejo dessa forma que você falou.
quando a gente consegue fazer conscientizar os produtores, quando me refiro aos produtores, não digo pequenos nem grandes, digo todos, né? Independente da atividade, de que é possível a gente fazer essa integração de produção sustentável, sem haver desmatamento, sem haver queimadas, e que isso beneficia não só a zona rural, mas também a zona urbana. Por exemplo, a Santana do Araguaia, como eu disse anteriormente, é cercado por propriedades rurais. Há muitos anos atrás, antes de começarmos esse trabalho enquanto SEMA aqui no município, durante os meses de agosto, setembro e outubro, até o início das chuvas, nós tínhamos uma qualidade do ar muito ruim dentro da zona urbana, porque havia muitas queimadas nas zonas rurais e isso nos afetava diretamente porque a fumaça ficava localizada dentro da zona urbana. Hoje em dia, isso basicamente não acontece mais, porque nós conseguimos, através desse trabalho de formiguinha, né, de conscientização de que queimar é errado, de que é impróprio, de que não oferece todas essas facilidades que o produtor imagina, nós conseguimos reduzir drasticamente os índices de queimada aqui no município. Em relação à parte econômica e socioeconômica, nós temos uma melhora, inclusive na capacitação dos munícipes aqui, capacitação técnica eu me refiro. As propriedades rurais, principalmente as grandes, elas precisam de mão de obra. Então, investem na qualificação dos próprios munícipes para que possam trabalhar nessas propriedades. Isso acaba culminando em melhorias tanto sociais quanto econômicas, né, para o município, estando ao mesmo tempo em conjunto com a produção sustentável e com, digamos, a preservação do meio ambiente. Nossa, que interessante isso que você colocou. Quer dizer, o município se torna atrativo para investimento por conta das metas do programa que vão sendo alcançadas à medida em que vai tomando essa conscientização. E a partir disso, a cidade inteira, a região acaba ganhando também como um todo, né, o Estado, à medida em que, quer dizer, vai se qualificando profissionais, as empresas vão precisando. Quer dizer, mais uma vez a gente quebra realmente esse mito de que não valia a pena e vale muito a pena, né, Tânia? E se Agora, me permite qual... mais uma colocação, Luciana, por favor, te interrompendo. Claro, claro. O selo de município verde, enquanto município verde, estando ok com essas metas junto ao programa, nos permite fazer a exportação de carne e grão. Fato esse que não é permitido aos municípios, né, que não possuem esse selo de município verde. Então, é um Olha que orgulho para interessante. nós integrar esse programa. Pois é, e como é que como é que estão essas metas, Tânia, hoje, por exemplo? Existe logicamente um objetivo maior a ser alcançado, né? Como é que Sim. estão essas etapas? E aí eu queria já que tu falasses a respeito disso. Como é que hoje o município de Santana do Araguaia tem ganhado, né, com esse programa e com essas metas que estão sendo desenvolvidas? Hoje, o município de Santana do Araguaia ele já está na fase de manutenção das metas. O que seria isso? Não deixar voltar ao cenário anterior. Para poder receber o título de município verde, nós percorremos um caminho bem árduo. O que seria isso? Nós não tínhamos aqui no município uma adesão muito grande ao cadastro ambiental rural, que é o CAR. O município hoje, para ser considerado município verde, ele tem que ter pelo menos 80% das propriedades do município cadastradas junto à plataforma do cadastro ambiental rural da SEMAS Pará. Então, nós começamos por aí. Outro desafio seriam reduzir os índices de desmatamento ilegal. Santana, quando começou a galgar esse objetivo de ser município verde, possuía um índice bem, vamos dizer assim, notável. Mas, naquela época, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente era gerida pela senhora Franciele Brandão, um profissional muito competente, inclusive, que fez todo esse trabalho de correr atrás, de monitorar, de buscar parcerias com as SEMAS do Estado, com o IBAMA, a fim de diminuir consideravelmente esses índices até chegar a 11,4 quilômetros anuais, né, a fim de poder integrar
a plataforma e a integrar o programa Municípios Verdes. Além disso, nós temos que fomentar, desenvolver e fazer a manutenção de diversas metas em diversos campos, como, por exemplo, na área socioambiental e metas também junto à educação ambiental, que seriam palestras, levar informação à zona rural, às escolas e afins. Perfeito. Agora, Tânia, a gente tu comentaste ainda há pouco sobre os ganhos, né? Ou seja, o município ele só pode exportar grãos, né? Que você falou, Perfeito, com o isso. selo. Fala mais Exato. para a gente quais são esses ganhos para o município, né? O que acontece cada vez em que o município vai alcançando essas metas e desenvolvendo essas ações? Perfeito. Manter-se dentro das metas do município verde, além de, a priori, né, e ser para mim o primordial, que é possibilitar aos produtores rurais, tanto pequeno quanto grande, todos aqueles que exercem sua atividade, seja ela pecuária, agricultura, enfim, permite que seja comercializado esse produto. Hoje em dia, as tradings, as empresas que normalmente compram esses produtos, sejam frigoríficos, sejam tradings que exportam grãos, eles exigem que a propriedade ela esteja ambientalmente ok. Estando dentro de um município que não é município verde, não pode vender, não pode comercializar. Então, a gente começa por aí tendo esse ganho econômico. Além disso, a estar ok com as metas do programa Município Verde nos permite participar de capacitações, receber auxílios e insumos, né, oriundos desse programa, para poder, assim, oferecer uma melhor qualidade de serviço enquanto SEMA. E também monitorar os índices de desmatamento na nossa região, os índices de queimada. Então, o programa, além de possibilitar que o município tenha esse selo verde que lhe permite comercializar seus produtos, ele auxilia a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, no desenvolvimento do seu trabalho diário, fazendo monitoramento de desmatamento ilegal e de queimadas e afins, e fornece capacitações, fornece insumos, material de trabalho para que nós possamos seguir, né, com essa caminhada. Perfeito. E o cidadão, Tânia, as pessoas do município, né? Elas ganham em que medida nesse sentido? Só para a gente retomar essa questão, para a gente sempre associar, né? Que na verdade a gente Certo. está falando aí a economia que está girando nesse campo, mas é Sim. importante que todo mundo entenda, por exemplo, eu estou falando aqui de Belém, né? A gente está a uma distância de mais ou menos 920 quilômetros, né? Por aí. Exato. Quase Pois 1.000 é, quilômetros. Pois é, então, para quem não é aqui do estado do Pará, é uma distância bem longa, né? São muitas horas de viagem aí para chegar em Santana do Araguaia. Então, mesmo eu que estou aqui em Belém, né, a população aqui da região, a gente também se beneficia com essas ações que estão acontecendo por aí, por essa Sim, região, não é? sim. Como é? Conta Exato. para a gente mais sobre isso, sobre o nosso papel e principalmente sobre os nossos ganhos a respeito disso. Sim. A princípio, nós já podemos começar falando sobre a qualidade de vida, né? Como eu havia dito anteriormente, aqui, por exemplo, no atendimento às metas do município verde, um dos critérios era diminuir rigorosamente as queimadas ilegais, que nos assolavam aí agosto, setembro e outubro, com uma presença muito, né, evidente de fumaça. Então, a nossa qualidade de vida ela melhorou em relação a isso. Além de outros ganhos, né, como, por exemplo, na parte de educação ambiental, que tem sido fornecido também em parceria com a Secretaria de Educação nas escolas do município, informação, nós temos levado informação, bastante informação, inclusive porque as próprias pessoas do nosso município, elas não entendiam por que, né, tinha que manter o selo de municípios verdes. Qual que era o ganho em relação ao município, que era municípios verdes. Dentro disso, nós também desenvolvemos ações que seriam de melhorar a arborização dentro da própria cidade, de recomposição de matas ciliares dos rios do entorno. Santana ela é basicamente cercada por água. Nós temos o Rio Campo Alegre, o Rio Araguaia,
que são nos nossos entornos, além de outros rios da região. Então, nós também propiciamos a recuperação dessas áreas, em parceria com alguns produtores rurais, com empresas, né, da região, que nos dão esse apoio. Então, nós temos aí uma qualidade, a melhoria na qualidade social, econômica, ambiental, né, e até, eu diria que de saúde no próprio município, considerando que a fumaça muito eminente aumentava também os índices de doenças respiratórias, o que, graças a Deus, tem sido reduzido aí nesse caminhar. Sim, verdade. Tânia, agora me fala um pouquinho o seguinte, a gente já sabe que a gente ganha aí uns passinhos, umas estrelinhas a mais à medida em que a gente vai avançando nesse projeto que, na verdade, vai para além dos municípios verdes, né? É uma questão de conscientização social, realmente, econômica, de uma maneira bem geral. A gente sabe que a gente tem fatores inúmeros positivos, isso foi muito discutido na COP, né? Como é que, na verdade, a Amazônia, na verdade, tem sido cada vez mais olhada com esse olhar de preservação, né? É importante preservar. E, às vezes, a gente percebe que muitos de nós, né, nós aqui, a gente ainda não consegue ter essa grande dimensão e o resto do mundo já olha para cá com olhares nesse sentido. Como é que funciona, ou como é que tem sido, Tânia, essa integração, essa conversa, né? Porque, como você falou, a gente ganha esses pontinhos a mais na hora de produzir, na hora de exportar. É possível que o município ganhe créditos ou ganhe incentivos financeiros até, né? Para desenvolver mais projetos. Agora, como é que funciona isso com relação aos outros municípios? Porque cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um tem que fazer o seu pouquinho e a gente conseguir alcançar isso junto. Como é que tem sido feito isso? Existe um grupo, um grupo gestor, existe um direcionamento, ou cada município cuida do que é relevante para o seu município, para o seu local, né? Sim. Importante frisar que nós, enquanto municípios verdes, ficamos também muito felizes quando o nosso município vizinho, por exemplo, também consegue progredir e se manter dentro do programa. Porque, em conjunto, nós entendemos que uma parcela maior de pessoas, né, enquanto sociedade, tem sido alcançada. Na verdade, cada município ele é responsável pelas suas metas. Então, aqui nós temos, no entorno da nossa região, alguns municípios que também são municípios verdes, quando as reuniões, as capacitações, elas são integradas, né, por regiões. A nossa região do Araguaia. Mas, em relação às metas e aos ganhos, eles são individualizados. Cada município é responsável pelo seu próprio trabalho, sem que um afete diretamente o outro. Entendi. Mas, então, perdão, então, assim, lógico que o município ali da região, se deixar de fazer, também já prejudica, da mesma Sim. maneira. Então, se ele faz, ele ajuda nessa meta geral, né? Se ele deixa de fazer, ele também não ajuda muito, pode até atrapalhar. Exatamente. Porque o que nós queremos é que todos os municípios do Pará sejam municípios verdes, né? Quando nós temos uma maioria, nós, obviamente, teremos mais ganho, né? E cuidaremos melhor do nosso meio ambiente. Então, teremos mais municípios que estão com o desmatamento ilegal reduzido, que reduziram suas queimadas e todos ganham. Mas em relação às metas e a manter-se dentro do programa, cada município ele é responsável pelas suas próprias metas e pelas suas próprias ações. Então, se o município circunvizinho ele não é mais município verde, isso obviamente vai nos afetar, como eu disse, por nós vivemos em sociedade. Mas não quer dizer que necessariamente o nosso município, deixe de ser município verde. Sim, ele não prejudica nesse nível, né? Vai prejudicar na ação mais macro, né? E como é que funciona, Tânia? Vocês se reúnem periodicamente? O governo do estado ele dá um direcionamento? Vocês levam propostas?
E o acompanhamento dessas metas, essa gestão toda, é feita pelo governo do estado ou por cada município? O acompanhamento das metas ele é feito pelos técnicos responsáveis pelo núcleo executor dos programas Municípios Verdes. Então, nós temos que prestar contas, né, vamos dizer assim, a esse núcleo a respeito do cumprimento das nossas metas, comprovando que estamos, né, cumprindo essas metas. Então, seriam com evidências, fotos, relatórios. Nós prestamos conta ao núcleo executor do programa Municípios Verdes e, normalmente, 2, 3 vezes por ano, nós somos convidados a participar de capacitações desenvolvidas por esse núcleo, em parceria com as SEMAS do Estado, a fim de estarmos aí nos reciclando e nos atualizando sobre o que temos aí de legislação e de procedimentos fiscalizatórios e de licenciamento, e também de educação ambiental. Perfeito. E Tânia, como é que tem sido, ou como é que vocês enxergam isso, por exemplo, daqui a quanto tempo? A gente sabe que isso não é uma meta de governo, né? É uma meta de um Estado, né? Quer dizer, é uma meta que vai servir para vários governos. A gente tem aí, a gente está diante de. Esse ano mudamos, né? As casas legislativas e o executivo nacional. Daqui a 2 anos, mais um pouco, a gente também vai mudar as gestões municipais, né? Isso naturalmente interfere bastante dentro desse cenário. É um desafio grande ou isso não tem interferência alguma, não importa se vai haver mudança ou não, o importante é que essa meta ela vai precisar ser cumprida por quantos governos ou gestões precisarem passar pelos municípios? Isso é uma preocupação dentro do programa? Na verdade, eu imagino que sim, seja uma preocupação dentro do programa. Mas falando de Santana do Araguaia, nós temos tido a sorte de passar, eu já estou desde a adesão ao programa Municípios Verdes, eu já estou na terceira gestão municipal e todos os gestores eles tiveram a preocupação de manter esse título e de apoiar a secretaria no sentido de que mantenha, né, as suas metas em dia, a fim de continuarmos dentro do programa Municípios Verdes, porque é notável, né, a importância desse selo aqui para o município. Então, eu imagino que também ocorra em outros municípios que, independente dos gestores que estejam à frente de seus municípios, que os mesmos pretendam e queiram manter. Aqui em Santana, nós recebemos bastante apoio da Prefeitura Municipal nesse sentido, e a nos incentivar a continuar, né, alcançando aí essas metas. Eu vejo que esse programa ele tende a melhorar, né? Obviamente, quando eu digo melhorar, eu digo que sempre vão aparecer metas novas, novos desafios, a fim de que a gente continue oferecendo melhorias, né? Em termos do nosso conjunto, vamos dizer assim, socioambiental e preservando o meio ambiente. Então, eu imagino que sempre vão aparecer novos desafios, né? E que cabe a nós, enquanto município, municípios verdes, estar aí rompendo e trabalhando para superar esses desafios. Sem sombra de dúvida. Eu acho que realmente é um tamanho de um programa como esse, tem um objetivo que vai para além, né, de cada município. A gente falou mesmo há um tempinho aí atrás sobre, a gente falando, aliás, né, sobre como todos nós somos afetados, bem pertinho, ou seja, o município coladinho aí, ou a capital, que está bem distante de Santana do Araguaia, por exemplo. Então, é um programa que se propõe a resolver definitivamente um problema que é sério e que a gente sabe que o quanto isso vai impactar caso por algum motivo alguém entenda que isso não é importante. Eu acho que isso já não cabe mais, né, Tânia? Acho que na atualidade a gente já viu aí muitas discussões, já não cabe mais achar que desmatando ou não seguindo determinados protocolos é que a gente vai avançar, porque não avança, né? Então, nós mesmos, população, que não estamos na gestão pública, mas a gente tem o papel de fiscalizar e de cobrar, no final das contas, eu acho que a gente mesmo não vai mais permitir algum tipo de retrocesso nesse sentido.
Exatamente. A gente sabe que tem, né, questão de questões legais. O programa também traz um ponto importante, que é a segurança jurídica, né? Quer dizer, legislações ambientais que tornem possíveis a fiscalização, que tornem possíveis que esse pensamento, que esse programa se torne de fato uma realidade. Quer dizer, sem legislação, no caso, a gente também demandando, né, ou a gente cobrando, também não funcionaria, né? Exatamente. E o programa, ele nos possibilitou muito fazer esse trabalho de formiguinha a fim de solidificar a consciência ambiental nos munícipes. E hoje eu vejo que a aceitação ela é muito, muito maior do que no início, né, quando nós começamos esse trabalho, porque quando tudo que é novo, ele gera um certo impacto. Então, a fiscalização ambiental, que também é um dos gargalos do programa, principalmente para os novos municípios que precisam reduzir desmatamento ilegal, reduzir a queimada ilegal, né? Então, é complicado. Então, não há muita aceitação. Mas nós nos fizemos entender e ser entendidos da seguinte forma, que o órgão ambiental ele é parceiro, né? Ele não é o algoz. E que com o selo de municípios verdes, todos nós ganhamos. Então, hoje, os próprios produtores eles têm o maior cuidado no sentido de que não estou limpando em área imprópria, de procurar a secretaria para emitir licenças e autorizações, de ter a sua atividade devidamente legalizada nos âmbitos no que se refere aos critérios ambientais. Então, é uma caminhada que vem dando frutos, né? E nós ficamos extremamente felizes de ver aí o resultado desses frutos. Tu sabes o que isso me lembra bastante? Aquele programa de muito tempo atrás. Duas situações agora, tu falaste sobre isso, me recordei. Primeiro foi sobre o uso de cinto de segurança no trânsito, por exemplo. Eu não sei se tu és dessa época, mas eu não vou entregar a minha idade. Mas são assuntos atuais, não, Luciana? É verdade, é verdade. Mas eu ouvi dizer, né? Eu posso dizer que eu ouvi dizer, alguém me contou. Então eu me lembro bem, eu sou de uma época em que, na verdade, cinto de segurança era um adereço que ninguém entendia para que servia. E quando vieram as campanhas dos órgãos de conscientização de como isso reduziria o número de mortes, de acidentes, de traumas, né? Porque, enfim, às vezes nem todo acidente é fatal, mas ele pode causar problemas que podem durar a vida inteira. E aí vieram as regulamentações das leis de trânsito, vieram as multas, os agentes de trânsito, né, passaram a fiscalizar mais. E aí a gente meio que forçosamente, a gente foi obrigado a compreender. Mas eu acho que hoje em dia, por exemplo, mesmo sem multa, né? Eu acho que hoje a gente já tem essa consciência de que não, eu tenho que usar o cinto. Ou a outra questão, beber e não dirigir. Sim. Né? Que era uma outra coisa nesse sentido, todo mundo bebia e. Mas alguém dizia assim, eu até dirijo melhor quando eu bebo. Né? Verdade. Eu cheguei a ouvir essa. E uma outra ação foi a história de fumo, pessoas que fumavam dentro de ônibus, por exemplo, dentro de coletivos, em ambientes fechados, né? Então, acho que tudo perpassa por uma questão assim, vamos falar de um todo, né? Vamos pensar num programa, numa ação, para a gente ver que todo mundo está ganhando, né? Então, você estava mencionando... Né? Exatamente. E todo mundo está no mesmo barco. Se você causar um acidente no trânsito, você pode machucar alguém, alguém que você ama, você pode tirar a vida de alguém que você ama, você pode causar problemas para terceiros e automaticamente para você, porque você vai ser responsabilizado, né? Então, eu acho que tem muito disso com relação a esse programa. Quer dizer, há bem pouco tempo atrás, muitas pessoas tinham raiva de órgãos ambientais, né? E viam órgãos ambientais como produtores enfim, de atrapalhar algum processo, e hoje em dia, na verdade, tem que ter parceria, né, Tânia? Tem que estar parceiro, tem que estar junto. Quer dizer, hoje vocês já são procurados mais do que vocês procuram, né? Sim, isso nos orgulha e nos deixa muito, muito felizes, né, nesse sentido, de saber que
todo aquele trabalho, ele não foi em vão. Não foi. Às vezes demora a surtir efeito, né? Você tem que Sim. ter paciência para esperar que vai chegar o momento em que ninguém vai mais olhar torto para ti e vão te enxergar como parceiro, né? E, Verdade. e o Sobre isso. mercado, o mercado cada vez mais tem consumido produtos, você falou isso também no começo, né? Produtos oriundos de lugares que conseguem construir, que estão seguindo, né, algumas determinações. Eu falava ainda há pouco de legislação, existem legislações também, Tânia, que o programa precisa cumprir, que não estão necessariamente dentro das legislações brasileiras, mas que precisam ser cumpridas para atender esse mercado externo? Bom, o programa em si não, mas os produtores sim. Eles precisam atender critérios estabelecidos por cada país em relação à questão fitossanitária e ambiental, né, do seu produto para que eles possam comercializar. Então, os órgãos responsáveis, né, por cada critério dos diversos países, eles exigem que esses critérios sejam atendidos, tanto frigoríficos quanto produtores de grãos, para que eles possam comprar esses produtos. E tem que ser comprovado, né? Que realmente esses critérios são atendidos. Então, naturalmente, tem que emitir certidões, é isso, Sim, né? Tem que ter documentos oficiais do país, no caso. sim. Falando sobre o âmbito de meio ambiente, a certidão de conformidade ambiental e a certidão negativa de desmatamento, né, que são emitidas também a certidão negativa de embargo, quando digo a nível federal, estou falando de IBAMA, e certidão negativa, né, estadual, emitida pela LDI, que é a plataforma de monitoramento das SEMAS, e certidão de conformidade ambiental emitida pelos municípios. Entendi. Tânia, e aqueles produtores, agricultores que, na verdade, digamos, não tenham cumprido por algum tempo, né, essas exigências, e eles, na verdade, agora querem estar em conformidade dentro dessas certidões. Esse processo para essas pessoas, ele também facilitado? Pode se procurar, ou seja, pode se reverter a situação? Quer dizer, antes não tinha conformidade e pode Sim, passar a sim, sim. ter? Nós falamos aí de regularização ambiental, e é possível, independente da situação ambiental hoje da propriedade, o produtor ele pode buscar essas adequações, né, por meio de emitir as licenças pertinentes para a sua atividade, quando há polígono de desmatamento ilegal, buscar junto ao Programa de Regularização Ambiental do Estado do Pará a regularidade desses polígonos, né? Aquele que desmatou posterior a 2008, conforme prediz o marco regulatório, ele tem que obrigatoriamente deixar regenerar essas áreas. Aqueles que possuem desmatamento anterior ao marco regulatório, eles têm a possibilidade de fazer compensação dessa reserva legal, caso não alcancem, né, a sua porcentagem de reserva legal mínima exigida por lei. E essa compensação ela pode se dar por aquisição de cotas e afins. Então, há vários caminhos que o produtor pode buscar a fim de regularizar a sua propriedade e ficar aí em conformidade com o que prediz a legislação. Você falou de marco regulatório, é diferente do decreto dos municípios verdes, está num outro Isso. nível? Isso. O marco regulatório ele é estabelecido pela Lei 12.651, que é a lei federal, o que a gente chama de Código Florestal Brasileiro. Então, esse marco regulatório ele foi estabelecido dentro dessa lei como uma data em que os desmatamentos... Você está me ouvindo? Sim, sim. Acho que Tá. restabelecemos a comunicação. Voltamos. São 920 quilômetros de distância, né, Tânia? Sim, E a sim. gente ainda está num dia de chuva. Num dia de chuva, às vezes isso ainda pode piorar, né? Aqui, principalmente, porque como nós Pois somos um é. município jovem, ainda estamos caminhando em tecnologias, em conexões, mas vamos indo. Olha, a capital que não é tão jovem assim também não está muito diferente.
Entendo. Mas você estava falando do marco regulatório, né? Da lei e de Isso. como é que ela faz parte dentro desse processo. Perfeito. O marco regulatório, só fazendo uma síntese breve, ele diz respeito a uma data estabelecida dentro da Lei Federal 2.651, que nós conhecemos popularmente por Código Florestal Brasileiro. Então, esse marco regulatório ele foi estabelecido dentro dessa lei para a gente tratar de como seriam as regularizações e as regularidades, né, inerentes a uma data do desmatamento. Então, quem desmatou antes de 22 de julho de 2008 tem direito a um determinado, tem que seguir uma determinada linha para regularização. E quem desmatou posterior a 22 de julho de 2008 segue outra determinada linha de regularização. É basicamente isso. Entendi. Então, na verdade, o programa Municípios Verdes também tem um marco regulatório como um embasamento, um norte. Isso. Exato. Perfeito. E me diz uma coisa, Tânia, como é que se pensa o projeto? O objetivo final, uma pergunta aqui bem de leiga mesmo, mas o objetivo final seria zerar o desmatamento e a gente ter uma perspectiva totalmente sustentável, ou existe uma meta X, assim, olha, até aqui, a partir daí talvez já seja entre aspas, assim, um lucro, né? Enquanto município, nosso objetivo é zerar o desmatamento dentro do município de Santana do Araguaia, para a gente poder conseguir aí orgulhosamente consolidar, de fato, as atividades 100% sustentáveis. Então, esse é um objetivo ao qual nós estamos sempre trabalhando para alcançá-lo. Mas dentro do município, do programa Municípios Verdes, nós temos que nos manter abaixo de um determinado índice de desmatamento, que seria 11,4 quilômetros, né, desmatados anualmente. Mas a tendência é que, bom, eu imagino que esse número ele sempre vai reduzindo, né? Então, se o nosso objetivo, se a nossa meta é 11,4, nós temos que ficar 9, 8, né? Então, é uma meta que nós, enquanto município, nos colocamos. Não está ali sempre na linha, está sempre melhorando, sempre diminuindo, e sempre superando, né, a cada ano, a meta do ano anterior. Entendi. E aí dentro, aí eu já queria que tu me desse um spoiler dentro desse sentido, se é possível responder. É possível chegar nessa meta? Em quanto tempo vocês pensam nisso? Uma projeção, né? A gente sabe que vários fatores vão interferindo nessa caminhada, né? Mas existe assim uma projeção, um desejo, talvez? Eu diria que um desejo nosso de zerar esse desmatamento aqui dentro do município. Nós temos trabalhado arduamente e vamos continuar trabalhando arduamente. Bom, mas em relação a um prazo para isso, nós não temos, né? Enquanto existir desmatamento, focos de desmatamento, de queimada, nós estaremos lá trabalhando para reduzir e para eliminar, né? Para que não tenha mais. Entendi. E Tânia, me diz o que está faltando para isso realmente. Qual seria a etapa? Pelo que eu estou entendendo, vocês já estão se programando bem, existem várias etapas que já estão sendo cumpridas. E o que falta, assim, que talvez seja a parte mais difícil para que isso se concretize o mais rápido possível? Luciana, eu imagino que as tecnologias elas tenham nos ajudado, né, cada vez mais nesse sentido. Então, hoje em dia nós conseguimos monitorar com uma precisão assim absurda, de boa, né, no bom sentido. Conseguimos verificar por imagens, por monitoramento via satélite, polígonos 2, 3 dias. Eu acho que, por mais que nós já tenhamos mais acesso a tecnologias que nos possibilitem, eu imagino que seja um trabalho de formiguinha para mudar ainda, né, aquele pensamento, né, de alguns produtores. Então, esse é um trabalho de conscientização que sempre foi feito e sempre será feito.
porque sempre há alguém que a gente precisa, né, consolidar essa ideia. Mudar o pensamento humano é muito difícil, né? Então, por mais que a gente já tenha conseguido alcançar aí, vamos dizer, 95%, mas sempre há aqueles 5%, 3% que são resistentes às mudanças. Mas nós não desistimos, não. Vamos continuar firmes. Que legal. Não dá para desistir, né? Isso é um tema que mexe literalmente com as nossas vidas, né? Isso define questões. Agora a gente falou, tu mencionaste agora a questão da tecnologia, de como ela facilita, né? Esse monitoramento, vocês controlam essa diminuição de desmatamento através de equipamentos, né? De tecnologia. Como é que isso tem sido forte? Como é que vocês têm fortalecido, na verdade, esse tipo de tecnologia como parceira do programa? Nós temos buscado sempre a utilização de drones para que possamos ter imagens de áreas que não têm acesso, por exemplo, por caminhada, elevações. Então, isso quando eu digo a campo, né? Então, essa tecnologia ela nos facilita a vida nesse sentido, o nosso trabalho. Dentro do escritório, a gente conta hoje com o setor de geotecnologias, onde nós temos técnicos que ficam sempre a postos, observando as imagens via satélite, fazendo as análises multitemporais, que é comparar as vegetações, né, o que temos do mês passado, do mês anterior, desse mês, e fazendo esse monitoramento, identificar um possível desmatamento ilegal. Isso nos permite ganhar tempo, ter um trabalho mais preciso, mais abrangente e não necessariamente precisar de ter a nossa mão de obra em campo, né? Então não precisa necessariamente ter um fiscal em campo para que eu possa identificar. Então isso torna as ações mais rápidas, mais específicas e mais pontuais. Uhum. E hoje tem dado conta, todos esses equipamentos têm dado conta suficiente para ajudar a secretaria nesse sentido. Sim, nós temos otimizado bastante o nosso trabalho com a utilização dessas ferramentas, que seria o monitoramento via satélite e em campo, utilização de drones, né, para poder facilitar o nosso trabalho. Que maravilha. Tânia, eu acho que a gente vai precisar ainda ter várias conversas a respeito disso, porque, enfim, acompanhar inclusive outros municípios, né? A gente já deixa aqui até um espaço aberto também para outros municípios para falarem mais sobre isso, porque é uma ação conjunta, né, que envolve os municípios em nos seus locais, mas a gente está falando de uma região inteira, né? Inclusive até fora do estado do Pará, né? A gente, se falar de Amazônia, a gente vai ter que pegar a região norte quase que toda, né, para a gente tratar e tentar encontrar caminhos juntos, né? E Exato. pensando que talvez a gente tenha aí uma COP, né, um evento tão importante como esse, dentro da região. Aliás, segundo informações no próprio evento de encerramento, né, foi ventilado ali a possibilidade de um dos eventos dos próximos da COP serem na Amazônia, né? Pará e Amazonas correm aí na frente como talvez os potenciais anfitriões desse evento, que deve ser muito importante. Eu tenho certeza que Santana do Araguaia vai ter muito o que dizer nesse evento, né, Tânia? Então, eu queria te agradecer imensamente pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, poder conversar um pouquinho e explicar, e também já te deixar esse espaço aberto para umas próximas oportunidades para a gente ir falando mais sobre isso. Muito obrigada, viu, Tânia? Eu que agradeço a oportunidade, Luciana, de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, que hoje é individual, mas ao mesmo tempo coletivo, considerando que os outros municípios também fazem, e que, de modo geral, contribui muito, né, para a preservação da nossa flora. Com certeza. A gente só conta com com a ação dos municípios coletivamente, né? Sim. E agradeço imensamente o espaço, a oportunidade, e me coloco à disposição para qualquer dúvida ou informação adicional. Maravilha. Tânia, obrigada mesmo, de verdade. Uma boa tarde para ti. Até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Bem, se tu ficaste com alguma dúvida aí, tem alguma dúvida que tu queiras fazer, alguma pergunta que tu queiras fazer,
comenta aqui bastante, compartilha esse conteúdo, dá suas sugestões aí, de qual município você está falando, o seu município faz parte desse programa, Municípios Verdes? Se faz, manda aqui para a gente, sugere para a gente, quem sabe a gente não traz aqui um representante do teu município da próxima. E já reforçando, então, aquele nosso pedido básico para vocês, te inscreve nesse canal, ativa as notificações para receber sempre informação quando a gente colocar vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram. E para te manter bem informado, já sabe, né? jornalpará.com.br. Eu te espero aqui no próximo Pará Pode Mais. Tchau!